Olá, iremos falar sobre o tubarão galha branca oceânico. Os integrantes do grupo são eu, Arthur, Marcele e Zandriele. E o professor orientador é o Jones e a turma é o quarto pesca matutino. Bom, as informações principais dessa espécie. A ordem é Carcharinus longimanus. A família é Carcharinidae. O nome comum, como eu já disse, é o tubarão galha branca oceânico. E essa espécie, em sua categoria de risco de extinção, está classificada em alguns tubarões antes abundantes e abrangentes diminuíram de forma tão acentuada que agora são classificados nas duas categorias de lista vermelha da IUCN de maior ameaça. É criticamente em perigo, classificado como CR. O tubarão de galha branca oceânico é esse que a gente está vendo na imagem. E agora eu vou falar sobre as informações gerais. Bom, entrou na lista de espécies ameaçadas de extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Sua pesca está proibida no país desde 2013. Habitat: uma espécie amplamente distribuída, ocorrendo em oceanos de águas tropicais e subtropicais. Como o nome comum diz, essa espécie é oceânica e raramente adentra águas mais costeiras. Costumam ficar mais próximos da superfície, mas já foram encontrados em grandes profundidades. Tendem a preferir águas mais quentes. Hábito de vida: são geralmente solitários, mas podem formar grupos quando há abundância de alimento. Em alguns lugares já foram observados também agrupamentos de fêmeas. Este tubarão costuma ficar nadando vagarosamente próximo à superfície da água. Apesar de seu nado tranquilo e vagaroso, quando estão em busca de alimento ou excitados por alguma outra razão, são capazes de realizar nados velozes e acelerados. Costuma se alimentar de peixes ósseos oceânicos, mas são predadores oportunistas, se alimentando de grandes variedades de animais vivos ou de carnes. Suas características gerais: podendo chegar até os 3,5 metros de comprimento, mas geralmente se mantendo pelos 2,5 metros. Esta espécie tem registro máximo de 22 anos de idade. Essa espécie pode ser facilmente identificada por suas nadadeiras peitorais e primeira dorsal, que são bastante longas, arredondadas e com as pontas brancas. Apresenta o dorso cinza escuro, que vai clareando em direção às laterais do corpo, e o ventre branco amarelado. Essa espécie costuma ser agressiva e é considerada perigosa para o ser humano, dado seu comportamento naturalmente agressivo e registro de ataques, principalmente em naufrágios de navios. No entanto, seu hábito oceânico oferece pouco contato com seres humanos e, em encontros com mergulhadores, costuma ser indiferente ou evitar se aproximar. O galho branco oceânico é explorado por sua pele, fígado, carne, mas principalmente por suas grandes e chamativas nadadeiras. Ainda assim, a maior ameaça enfrentada pelo galha branco oceânico é a pesca incidental. Bom, sua distribuição mundial. O galha branco oceânico ocorre amplamente nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em águas tropicais e temperadas mais aquecidas. Como vamos poder ver no mapa, a sua distribuição mundial e a sua distribuição no Brasil. Vendo esses mapas, a gente pode identificar que é um animal típico das zonas tropicais, de águas quentes, dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, como eu já tinha dito, que ganhou o nome galha branca devido, sem surpresa, às partes brancas de sua fisionomia, enquanto o dorso pode variar do cinza ao marrom, dependendo da região geográfica. As extremidades das nadadeiras dorsal, peitoral
pélvicas e partes inferior da cauda. São sempre daquela cor. Quanto às características morfológicas, ele atinge cerca de 2 metros de comprimento e pesa cerca de 70 quilos. Mas a sua primeira maturação, ela ocorre com mais ou menos 1,70 m a 1,70 m e 1,90 m. E ao seu nascimento, ele já tem cerca de 30 centímetros. Ele normalmente é capturado com 13 anos de idade, mas o mais antigo, o mais velho tubarão capturado dessa espécie foi com 22 anos, mas ele tem uma longevidade de cerca de 17 anos, podendo variar. As nadadeiras peitoral e primeira dorsal são bastante longas e arredondadas, como já ditas, e as suas pontas elas têm uma cor mais branca, que é o que dá o nome à espécie, galha branca. A maturação da espécie ela ocorre a partir dos 7 anos e ela tem uma longevidade longa, comparada, assim, em média com os outros tubarões. Uma coloração cinza escuro no dorso e um tom que clareia quando fica próximo aos flancos. Ele tem um focinho longo e mais pontudo, uma boca grande e com dentes bem pequenos, que são mais pontudos, que é uma diferença desse tubarão. E ele tem espiráculos nos olhos, tipo, logo após os olhos. E o lóbulo caudal superior ele é mais prolongado. E a primeira nadadeira dorsal é maior que a segunda, e a segunda ela apresenta o mesmo tamanho que a nadadeira anal. A imagem mostra mais ou menos como é esse tubarão. Como podemos ver, ele tem as pontas das nadadeiras mais branquinhas, que é o que dá o nome a ele, e a parte do peito dele tem essa cor mais clara também. E o resto do corpo puxa para um tom de cinza e marrom, variando às vezes dependendo do local onde ele se encontra. Ele ocorre principalmente nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em águas tropicais e temperadas mais aquecidas. Esse tubarão ele pode ser encontrado em toda a região pelágica do Brasil e ele é muito comum, mas acabou entrando numa ideia de extinção após uma pesca predatória muito grande. Ele também é muito capturado acidentalmente, mesmo não sendo alvo da pesca. E ele se encontra em zonas epipelágicas do mar aberto com menos de 200 metros de profundidade. Esse é o mapa de onde ele se encontra nas zonas do Brasil. Ele se encontra basicamente em todo o litoral brasileiro. Então, é uma espécie muito comum no nosso país. Sobre a alimentação do galha branca, quando está caçando, consegue alcançar grande velocidade. Sua dieta tem como base o consumo de raias, crustáceos, peixes oceânicos, aves, luzes e tartarugas e peixes ossos, como o Arthur havia falado. Eu vou citar alguns nomes de alguns peixes que ele pode vir a comer, como atum, barracuda, marlim branco, dourado e espadarte. Sua reprodução, geralmente ele se reproduz no início do verão, quando estamos considerando o Oceano Atlântico e o sudeste do Oceano Índico. Mas cabe citar que algumas fêmeas capturadas no Pacífico foram vistas com embriões durante todo o ano, o que sugere aos pesquisadores uma temporada de reprodução mais longa nessas regiões. Portanto, os peixes são vivíparos e seus filhotes se desenvolvem no útero, além de serem alimentados por um saco placentário. O período de gestação seria de 12 meses e os indivíduos machos alcançam a maturidade sexual com 1,75 metros, ao mesmo tempo em que as fêmeas ficam maduras com 2 metros. Algumas curiosidades do tubarão galha branca é que em 1831 foi chamado pelo naturalista René Primeveri como tubarão Carchatinus mau. Em 1861, como o cubano Felipe Pouy o denominou como Scalus longimanus. Também foi-se usado a denominação de Pterolampios longimanus. Das mudanças, o termo longimanus permaneceu
por fazer referência às suas barbatanas peitorais. Quando existe pouca quantidade de comida, ele pode consumir lixo e até carniça. Alguns tipos de carniça são baleias e golfinhos mortos. Apesar de solitário, na maior parte do tempo, é comum vê-lo nadando com algumas outras espécies de peixe, como as baleias piloto. Acredita-se que isso ocorre porque eles são ótimos em localizar lulas e cardumes. E existem cerca de 5 registros de ataques desse tubarão a seres humanos. Outra curiosidade que pode ser apontada é que essa espécie ela está entre uma das mais vulneráveis e menos resilientes de tubarões. Isso se deve à sua idade de maturação que é avançada já e uma fecundidade que é relativamente baixa comparada aos outros tubarões. Por isso, a tendência da sua população é de declínio e diminuição. Outras coisas também ameaçam a permanência dessa espécie no meio ambiente, que seria a exploração excessiva e desordenada e não documentada, devido à espécie possuir nadadeiras que são mais valiosas no mercado internacional, e aos altos índices de pescarias, de pegar ele sem ser alvo da pesca, ele é capturado, e é porque ele é um peixe muito comum, é um tubarão muito comum, então ele acaba sendo capturado de forma muito desordenada, e como não tem uma documentação, essa pesca ela só vai aumentando, o que faz agora ele estar nos livros de espécies ameaçadas. Mas existem inúmeras ações de conservação e a presença de unidades de conservação, como as que ocorrem no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Bahia. Essas são nossas referências. E obrigada.